Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. É sempre um prazer, ou geralmente é um prazer estar aqui, hoje nem tanto. Eu estou aqui hoje num Diálogo Cósmico especial, tá? Embora os meus amigos tenham me aconselhado a não me envolver, eu realmente perdi a paciência com uma pessoa que tem me difamado abertamente, que é o senhor Domingos Takeshita, tá? Ele postou vídeos onde ele cita o meu nome, cita o nome do professor Laércio, cita nomes, e além da citação irresponsável, eu chamei o senhor Takeshita para um debate. Ele me ignorou solenemente, fez um outro vídeo de gozação, onde ele se veste de ET ou de robô, eu não entendi muito bem, e começa a falar, me chamar de lagartixa, chamar as pessoas de lagartixas, o que eu agradeço, porque a lagartixa é um animal maravilhoso, eu sou mesmo uma lagartixa, se eu quiser, entendeu? Pra mim isso aí tá tudo bem. E os meus amigos são lagartixas, e todo mundo é lagartixa, todo mundo que não concorda com o senhor é uma lagartixa, tudo bem, né? Eu não acho isso ofensa, porque eu não tenho raiva desse tipo de animal. Aliás, eu sou reencarnação de reptiliano, como eu já disse, com muito orgulho, entendeu? E se eu reencarnar no corpo de uma lagartixa, ou de um dragão de Komodo, ou de nada mais natural, não é mesmo? Agora, o que eu resolvi fazer, como ele disse que não queria falar comigo por me considerar uma pessoa desequilibrada, inclusive falou assim, vocês reptilianos que são muito machos, ou que não são muito machos, uma insinuação de homossexualidade. O senhor não precisa fazer insinuação, senhor Takeshita, porque eu sou homossexual, sim, com muito orgulho, tá? Então o senhor não precisa falar muito macho, porque eu sou gay, tá? Então eu não preciso me esconder atrás de enrustimento. Eu não sei, entendeu? Por que dessa insinuação. Não precisa insinuar, pode falar na chincha, tá bom? Outra coisa é o seguinte, ele falou que eu não me manifesto sobre os chemtrails, eu não me manifesto sobre isso, sobre aquilo. Bom, vamos pôr os pingos nos is. Em primeiro lugar, eu não sou um teórico de conspiração. Eu não me baseio em David Icke, eu não me baseio em Mark Dice, eu não me baseio em Alex Collier, eu não chupo esses caras. Mas já que o senhor quer que eu fale sobre esses assuntos, eu vou dedicar ao senhor Takeshita esse vídeo com as minhas respostas, já que ele se recusa a falar comigo pessoalmente, né? Com base numa pseudo-superioridade, né? Que na verdade é medo, né? Quer dizer, quando ele é confrontado, ele desabilita comentário, ele bloqueia. Agora, para um debate ele não vem. Então, eu sou obrigado a responder. Eu vou tomar liberdade, eu sei que é indevido, peço desculpas, mas eu vou tocar trechos do áudio dele, né? E conto com o consentimento dele para tanto, e vou responder, porque afinal de contas ele não quer falar comigo, mas eu preciso falar com ele, porque ele está falando de mim, né? Então, se ele está falando de mim, mas não está falando comigo, né? Eu não entendo que postura é essa. Assim sendo, eu vou tocar pequenos trechos do que ele falou, né? Mesmo sabendo que teria que ter previsão prévia dele, mas ele não se recusa a falar comigo, né? Ele não responde às minhas mensagens, né? Seja eu agradável ou desagradável, simpático ou antipático, tanto faz, né? Então, eu vou, infelizmente, ter que usar trechos das falas dele e comentar. Eu vou comentar trechos de um vídeo que ele fez, que se chama TAC, Aquecimento Global, Chemtrails ONU, Cristais, 30 de setembro de 2013, tá? Esse vídeo tem o código youtube.com/watch, interrogação V igual JIOAK2RUVZU
E, aquele E americano, HD igual 1, tá? Então, com a gentil permissão do senhor Takeshita, eu peço licença para comentar o que ele está falando, tá? Já que ele quer que eu comente. Ele pede no outro vídeo que ele me chama de muito macho e tudo mais, que eu comente, porque ele diz que eu sou evasivo. E eu não sou evasivo de nada. Eu adoraria estar com ele num frente a frente conversando, mas já que ele não quer, ele me força a isso. Muitas pessoas falam assim, ignora, deixa pra lá, tal, mas eu não tenho sangue de barata. Eu, quando eu sou chamado, eu vou pra cima, tá? Sendo eu gay ou não gay, ou hétero, eu tenho honra. E eu falo com as pessoas na cara. Certo? Então vamos começar? A 48 segundos desse vídeo, Aquecimento Global, do Takeshita, ele fala o seguinte. Um plano mundial para deter o aquecimento global. De novo, como vocês já devem ter visto anteriormente, voltam as explicações sobre catástrofes, o mar vai subir, imediato, papá, a terra, o calor, a temperatura, enfim, aquela história de sempre, aquela ladainha de sempre que a gente já conhece. Por outro lado, a gente sabe que o planeta também está passando por transições, o Sol também está entrando num período de atividade mais intensa e tal. Então, questões como essa, que envolvem modificações na estrutura geral do planeta, pode subir água, pode ter terremoto, enfim, essas coisas podem acontecer, como tem acontecido. O que é interessante é que esse pessoal da Geoengenharia do Clima, Nova Ordem Mundial, enfim, eles aproveitam, eles pegam carona nesse tipo de acontecimento e associam esses acontecimentos, quer dizer, eles explicam esses acontecimentos não pela ótica de várias abordagens científicas em relação ao Sol, em relação ao eixo planetário, né, uma coisa que é super interessante e vale a pena a gente acompanhar. Não. O que eles fazem? Eles dizem que tudo isso é causado pelo CO2, né, pelo carbono, de novo, e nesse sentido medidas são importantes, reuniões na ONU de emergência, conferência do clima, eles partem para um processo de tentar, mais uma vez, fazer passar o quê? Que todos os países assinem numa dessas conferências. Bom, tá bom. É o seguinte, vamos falar um pouco de fatos, tá? O protocolo de Kyoto foi assinado em 92, né? E ele não foi cumprido, tá? O Al Gore, quando ele lançou aquele filme Uma Verdade Inconveniente, né? Ele previu uma série de catástrofes causadas pelo aquecimento global, né? E ele, na verdade, ele competiu com o George Bush, né? Então a maioria das pessoas fala que o George Bush é um Illuminati, o Al Gore também é um Illuminati. Então, para o senhor, né, aquecimento global é uma farsa. Mas, se é uma farsa, por que nada do que foi votado no protocolo de Kyoto foi cumprido? Nenhum país reduziu 5% as emissões de carbono. Pelo contrário, está todo mundo tocando pau, está todo mundo deixando o pau comer, está todo mundo à vontade, poluindo à vontade. Então eu não entendo, né? Porque realmente essas medidas que o senhor chama de Illuminatis não foram aplicadas, né? Então eu não entendo por que, por exemplo, os Illuminatis que o senhor acha que estão por cima da carniça não têm poder para implementar suas próprias decisões, né? Porque, na verdade, as indústrias estão poluindo como sempre, os carros estão sendo produzidos como sempre, um pouco menos poluentes do que antes, simplesmente por um avanço da tecnologia. Outra coisa que eu acho é o seguinte, vamos analisar a história, tá? Não existia um automóvel na face da Terra há 300 anos atrás. Tá? A população terrestre há 150 anos atrás era inferior a 1 bilhão de pessoas. Hoje você tem 7 bilhões de pessoas. Hoje você tem milhões de carros, praticamente. E você tem uma emissão de carbono que nunca existiu, sem precedentes na história. Tá? E quem faz isso não tem reptiliano dirigindo o carro. São seres humanos como você e eu. Ou eu, você, ou você. Certo?
que dirigem esses carros e que poluem e que usam esses combustíveis fósseis. Tá? Então, não vamos inocentar o ser humano. O ser humano está, entendeu? Usando os combustíveis fósseis em larga escala. O aquecimento global é real, sim, senhor. Tá? Eu vou me posicionar, sim, é real, sim, senhor. Não é uma paranoia, não é uma invenção Illuminati, é um fato óbvio. Porque nunca existiu tanto carro na face da Terra, nunca existiu tanta indústria na face da Terra, nunca existiu tanta gente na face da Terra. Aí o senhor me vem com essa. O carbono é necessário à vida. Sim, o carbono é necessário à vida, mas não a emissão excessiva de milhões de carros. A Terra é uma bola, certo? A Terra é uma nave. E ela tem um limite. E se você começa a lançar poluente, isso tem que ter uma influência. Porque você queimou... Olha, quando eu era criança, não existia 1/3 dos carros que existem hoje. E está aumentando, e está aumentando, e está aumentando. A população está aumentando, os veículos estão aumentando. Né? Como que isso, na sua cabeça, não tem influência no clima? Eu entendo que um adolescente que acha que o mundo sempre foi assim, pode achar que esses veículos todos não poluem ou não têm uma influência. A gente que é mais velho, eu sou velho, o senhor também é bem mais velho, sabemos que o mundo nunca teve tanta gente, tanta poluição e tanta coisa. Tanto consumo, tanto exaurimento dos recursos. Né? Uma hora a Terra grita, a Terra chacoalha as suas pulgas. Entendeu? Não precisa nenhum reptiliano extinguir a humanidade se a humanidade se porta dessa forma irresponsável. Não precisa nenhum reptiliano aquecer a Terra se a humanidade faz o favor de queimar combustíveis fósseis feitos uns loucos. Essa história de que existe energia limpa, essa história de que não sei o quê, entendeu? A própria indústria automobilística impede. E a indústria automobilística, entendeu? É essencialmente de humano sim, não é de reptiliano nem nada. Eu não sei te dizer, entendeu? Quanto tempo a gente tem, né? Mas não é realmente muito tempo. E não são cinturões de fótons e coisas cósmicas e transições planetárias. O simples é o óbvio, e o óbvio é o verdadeiro. É a poluição humana que vai acabar com esse mundo. Entendeu? Não precisou vir reptiliano de fora, não precisou vir Grey de fora, entendeu? Mesmo que essas raças sejam hostis, mesmo que essas raças sejam malevolentes, entendeu? Elas simplesmente vão colher os restos, porque realmente a humanidade está se acabando por si. Né? Porque tem gente, como o senhor, que gosta de passar a mão na cabeça das pessoas e falar assim, o ser humano é uma vítima, o ser humano é um coitadinho, tudo é plano dos reptilianos, tudo é plano dos Illuminatis, tudo é plano dos malvados, dos outros, é sempre fora do ser humano. O ser humano nunca é egoísta, o ser humano nunca está desinteressado da poluição, o ser humano nunca está desinteressado do destino do planeta, o ser humano nunca está... Como se o ser humano se preocupasse. Olha, teve aquela história das sacolas plásticas, né? Você entrevistava as pessoas no rádio, na televisão, a maioria das pessoas fala assim, pô, mas eu tenho que comprar uma sacola plástica? Eu tenho que comprar uma sacola reciclável? Quer dizer, a preocupação da pessoa é gastar 25 centavos. Entendeu? Mas ela não pensa assim, será que isso é importante para o mundo? Não, ela não pensa isso. Ela pensa assim, vai custar 25 centavos. Eu tenho que pagar R$1 ou R$2 numa sacola. Eu tenho que trazer uma sacola na minha bolsa. Que coisa chata. Então, o ser humano, ele é assim. Ele pensa em torno de si. Ele pensa assim, eu preciso de um carro. Ah, o mundo vai acabar. Que acabe. Se for o fim do mundo, que descanse em paz. Entendeu? Então, por exemplo, essa coisa de combustíveis fósseis, por exemplo, a maioria das pessoas ricas não gostaria de andar num transporte público. Ela não sacrificaria o seu conforto. Aí você acha que os chemtrails, que são umas trilhas de condensação de avião comum, que puseram o mundo nesse estado. Mesmo que fosse, o aquecimento global já vem há muitos anos. E esse aquecimento global, ele já está acontecendo independente
essas alterações climáticas, você está atribuindo a umas trilhas de condensação, esses teóricos de conspiração atribuem as trilhas de condensação, mas elas já eram previstas. Quando eu era criança, eu tenho 47 anos de idade, eu era criança, eu assisti um filme chamado Soylent Green. Você assistiu Soylent Green? A lente de soja verde, né? O soja verde. Que o mundo estava superaquecido, estava poluído, superpovoado, exatamente como está agora, só que numa caricatura, num exagero, não existia mais nada, não existia mais comida, não existia mais água, não existia mais nada limpo, e as pessoas estavam comendo carne humana, né? Tanto que fizeram aquele filme recentemente, onde aparece também as moças que eram clonadas e comiam a carne delas mesmas, reciclada, né? Acho que é A Viagem, né? Mas o que interessa é eu dizer o seguinte, por exemplo, que o aquecimento global e a devastação ecológica era prevista e largamente comentada nos anos 60. Entendeu? E não tinha essa história. Agora o ser humano é assim, né? O ser humano sempre fala assim, não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Então as trilhas de condensação são os Illuminati. Essa geração que está vindo agora, ela põe muitas coisas num governo secreto. Ela nunca põe para si, não, a gente podia fazer alguma coisa por um mundo melhor. Ela sempre fala assim, não, são planos malignos, são planos de reptilianos, quer dizer, são coisas atrás de coisas, atrás de coisas, atrás de coisas. São os reptilianos que estão atrás dos Illuminati, que estão atrás dos governos, que estão atrás das indústrias, que estão atrás dos cientistas, e que ficam mentindo, que ficam falando que o aquecimento global existe. O aquecimento global existe, sim, senhor. E o nível do mar vai acabar subindo, sim, senhor. Tá? Vai subir porque o ser humano é canalha e não se importa com a natureza. E porque 7 bilhões de seres humanos poluem muito mais que 1 bilhão, ou que 500 milhões. Então a superpopulação é sim um problema. Entendeu? Se o ser humano fosse responsável e preocupado com o seu planeta, vendo que ele tem um limite, porque você tem um limite de conta bancária, você tem um limite de espaço, você tem um limite, tudo tem um limite. A Terra também tem um limite. Você não pode ter 15, 30, 40, 50 bilhões de pessoas na Terra, porque a Terra não cabe. Ela fica exausta. Pode caber fisicamente. Você pensa, 1 metro quadrado de ser humano, entendeu? Mas não é isso. Por exemplo, todo ser humano come, todo ser humano bebe, todo ser humano respira, todo ser humano quer ter um carro, todo ser humano quer ter um computador, uma televisão. Entendeu? Então, por exemplo, por que os países mais desenvolvidos têm população reduzida? Todos eles. Quase todos. Né? Por exemplo, Suíça, Holanda, Noruega, 6 milhões de habitantes, 7 milhões de habitantes, o país funciona aquela beleza. Até aqui mesmo na América Latina, países como Uruguai e tal, que tem população reduzida, costumam ter menos problemas. Porque é mais administrável. Quanto menos gente, mais administrável fica. Isso não é maldade, isso é matemática. Tá? Então não é porque os Illuminati são satânicos, são reptilianos e querem escravizar a humanidade. Não, é porque 7 bilhões não dá. 7 bilhões de seres humanos já é demais. Quando eu era criança, tinha 3 bilhões. Tá? Então eu estou dizendo isso na sua cara. Já que você acha que eu sou evasivo, então eu vou dizer para você com todas as palavras. Eu sou antinatalista. Eu sou a favor da política do filho único. A humanidade tem que aprender a diminuir o seu número de filhos. É 1 ou 2 por pessoa, por casal, e acabou. Ninguém tem que ter 3, 4, 5. Porque o mundo, entendeu? Não cabe. Não cabe. Porque antigamente as pessoas viviam 30, 40 anos. A minha avó, a minha bisavó, era italiana. Tá? E ela perdeu 3. Ela teve 7 filhos. Ela perdeu 3. Ela perdeu 3 que morreram na infância. Morreram bebês. Um teve febre, não sei das quantas. Um morreu queimado. Um aconteceu não sei o quê. Dos outros 4, 2 não chegaram a ter filho. Porque tiveram doenças. Entendeu? Então, antigamente, a taxa de mortalidade era muito alta. Se a taxa de mortalidade se reduz, a taxa de natalidade tem que se reduzir. E a gente tem que aprender a tornar... A ciência tem que se desenvolver no sentido de tornar as pessoas mais velhas produtivas até uma idade mais alta. Ao invés de encher o mundo de bebê. Por quê? Porque se você enche de gente, entendeu? Você superlota, você sobrecarrega os recursos do planeta. Tá certo? Vamos continuar ouvindo o que o senhor disse? Vamos ver, vamos. Já que o senhor não quer falar comigo, eu falo com o senhor. Tá? Desculpa a indelicadeza de usar o seu áudio.
em 3:28, vamos ver aqui, 3:28. Você tem visto recentemente agora nesse filme da Disney, dos aviõezinhos, né, chemtrails no céu o tempo todo. Quer dizer, o que é interessante a gente entender, assim, que esses caras têm controle da mídia, controle de um monte de setores da sociedade, e quando eles têm um projeto, eles vêm trabalhando por todos os lados, né? Olha, eles têm controle da mídia, é uma coisa engraçada, tá? Porque, assim, eu acho que se fala em aquecimento global até pouco demais. Porque era pra gente estar pensando nisso o tempo todo. Entendeu? Porque aquecimento global, vamos entender o seguinte, o aquecimento global, aquele cientista que você citou, o Luiz Carlos Murion, né, tem uma postura diferenciada. Mas, por exemplo, a maioria dos cientistas acredita que o aquecimento global é real. O aquecimento global não significa, tá, que tudo vai ficar quente. Por exemplo, você fala assim, mas São Paulo está chovendo, está frio, né? Hoje, por exemplo, hoje é o dia 5 de outubro e está anormalmente frio e chuvoso. Mas acontece que, por exemplo, à medida que você aquece o planeta, você desequilibra também os polos. Então, por exemplo, existe derretimento de calotas polares, existe uma série de distorções climáticas que podem causar frio em certas regiões. Quer dizer, não é necessariamente o aquecimento global um aquecimento que tudo fique quente, né? Que São Paulo fique quente. Não é tão simples assim, né? Porque, na verdade, você vai modificando o clima e você vai distorcendo, estragando o clima, né? Então, por exemplo, tem verão no inverno, tem inverno no verão, chove no deserto, neva onde é quente, entendeu? Tudo isso não é chemtrail, nem reptiliano, nem nada. Isso é porcaria que o ser humano fez. Entendeu? Ser humano. Ser humano, esse que você gosta tanto, que você defende, que você fala que você ama tanto. O ser humano faz isso. O ser humano não se importa. Não é o reptiliano, não é o Grey. Tá? Eu vou dizer isso novamente. Eu sei que você vai me ironizar, mas eu vou dizer isso mesmo. Nesse vídeo que eu coloquei aqui agora, vocês vão ver como isso acontece. É uma matéria de rádio, eu estava ouvindo rádio e tal, pimba, está lá no jornal, sujeito falando do aquecimento global. Você vai para a padaria tomar um café, na televisão do boteco lá no centro da cidade, tá uma matéria da Rede Globo lá, do cara falando do aquecimento global. Bom, e a gente vai falar do quê? Vai falar de mulher pelada? Né? O aquecimento global é um assunto importante, é o assunto do século. Porque nunca o ser humano foi tão influente na natureza. E você quer negar isso, né? Para dizer, então se tirar os jatos, se tirar os chemtrails, o clima volta ao normal, na sua opinião? Com todos os carros, com todas as pessoas, é só tirar os jatos, né? Aí volta tudo ao normal. É só tirar os Illuminatis e os jatos e tudo ficaria lindo. É mesmo? Você acha isso mesmo? Tomara que façam. Tomara que você consiga o que você quer. Que você vai cair do cavalo, você vai ver como isso é besteira. Como é a ação humana, como é o excesso de poluição, de carros e de gente que deixou o mundo essa porcaria. Depois, eu vou colocar, o carbono é fundamental, ele diz isso, você diz isso a 4:30 segundos. Ele é fundamental para a vida como nós conhecemos. Sim, claro, nós somos seres de carbono, né? Aliás, isso é óbvio, mas é a quantidade de carbono na atmosfera que vai influenciar a temperatura de CO2. Aliás, não é só de carbono, né? Porque tem carbono na forma, na forma de carvão, etc., debaixo do solo. Mas quando você queima, é a queima do combustível que engrossa a capa de CO2, o volume de CO2 para um nível inaceitável, né? Que pode causar uma grande extinção. Né? Que pode causar, sim, elevação do nível do mar, que pode causar, sim, aquecimento, pode causar uma série de distorções
da natureza, entendeu? Não é só astronômico, porque tudo que é ruim vem de fora, vem do espaço, é uma mudança natural do planeta, é os reptilianos, é os Illuminati, nunca o ser humano nunca fez nada de ruim, né? Nunca pensou nada de ruim, não, ele ama a natureza, o ser humano não suja, né? Ele não joga papel no chão, o ser humano é uma coisa boa mesmo, né? É assim que você vê. 5h38, ele me cita diretamente. A gente chega aqui, né, nesse momento. Bom, vou dar um pouquinho para trás. Deixar um nível de humanos sob controle, chapado, zumbis, enfim, que eles sejam úteis, né, de 7 bilhões para 2 bilhões e pouco. Bom, 2 bilhões e pouco é o que a Terra tinha no começo do século XX. Tá? A Terra não era um planeta colônia de reptiliano, a Terra era um planeta como é agora, certo? Aparentemente um planeta livre, né? E um planeta com muito mais espaço, muito mais terra agriculturável e muito mais recursos, né? Porque eu não sei por que você acha que preencher o mundo até a borda de gente, entendeu? Faria a Terra mais feliz. A Torre Vermelha da PETA, você gosta do Paul McCartney? O Paul McCartney fundou a PETA, né? A PETA é uma associação de proteção dos animais e tudo mais. E a Torre Vermelha é um dos membros, ela é uma mulher heterossexual, casada com um homem. Apesar do ela ser casada, ser hétero e tal, ela lacrou as trompas, ela lacrou os ovários dela, as trompas, sem ter tido nenhum filho. E ela foi muito criticada, né? Nossa, mas você não vai querer ter filho? Ela falou assim, não, eu não quero. Porque o mundo está superpovoado. Eu dou esse presente para a Terra de não ter um filho. Né? Eu presenteio esse planeta com a minha não procriação. Como se ela fosse um gay ou uma lésbica. Entendeu? Eu falei assim, não vou ter filho. Porque não vou ter filho porque o mundo está onerado de gente. Né? Você deve achar ela uma monstra. Para mim ela é uma heroína. Entendeu? Porque, na verdade, a Terra precisa dessa atitude. Entendeu? Não vou dizer que você não precisa ter filho nenhum. Entendeu? Mas você não pode ter 3, 4. Porque isso prejudica o planeta. Entendeu? Porque você vai viver 70, 80 anos, e o seu filho também vai viver, e o lugar vai ficar lotado. Porque é um barco, a Terra é um barco. Você lota o barco vira. Entendeu? É lógico isso daí. 2 bilhões de pessoas é um número bastante razoável de humanos na face da Terra. A Terra estava muito mais equilibrada 100 anos atrás. Muito mais sadia. Não tinha aquecimento global. E se tinha Illuminati, porque o que é o Illuminati? O Illuminati ele foi fundado pelo Weishaupt na Bavária, no século XVIII. Então já tinha Illuminati. Então por que eles não dominaram o mundo naquela época e não acabaram com tudo e não fizeram valer seus planos? Por que esperaram a coisa degringolar a esse ponto? Né? O mundo agora está um caos. Vamos lá. E tal, e transformarem esse lugar todo, deixá-lo adequado para lagartixa, jacaré, são eles, né? Então, mexer no carbono é você mexer o quê? Na composição básica da existência do ser humano. Quem está mexendo no carbono são as pessoas que não se importam com o aquecimento global. Quem está mexendo com o carbono são as pessoas que têm carro, etc., poluem e não estão nem aí. Certo? Porque, na verdade, os carros, eles são necessários para todos nós. Nós somos uma cultura dependente dos automóveis. E não existe da população um interesse, uma pressão real no sentido de substituir esse combustível fóssil por outra coisa. Né? Então, mexer no carbono, quem mexe no carbono é quem usa carro. Todos nós usamos carro, todos nós somos cúmplices desse crime contra o planeta. Tá? Então, ser ecológico não é ser ecochato, ser ecológico não é ser Illuminati, ser ecológico não é ser menos macho, como você disse, entendeu? Ser ecológico é pensar, entendeu? Que eu tenho culpa, é a meia culpa, meia máxima culpa. Cada ser humano cada ser humano que tem um carro é um desastre ecológico ambulante. E todos nós temos, eu uso carro, você usa carro.
Entendeu? Então não é um aviãozinho que está passando lá em cima que joga, sei lá, pode jogar o que quiser, ele pode jogar gás mostarda, pode jogar o que for, ele não é responsável para mudar o clima, não tem como uma meia dúzia de chemtrails fazer, ou muitos chemtrails que seja, mudar o clima tão rápido como o senhor está achando. Tá? Isso é engraçado, quer dizer, você se engasga num alfinete e engole um elefante, quer dizer, tem milhões, bilhões de carros, isso aí não tem influência nenhuma sobre nada. Tem bilhões e bilhões de fábricas, isso não tem influência sobre nada. Né? Isso não está aquecendo o planeta. Agora, os chemtrails lá estão mudando o clima. Né? Isso é coisa, assim, eu não tenho palavras para dizer o que é isso, entendeu? Eu prefiro me abster de dizer o que é isso. Quando vocês escutam esses caras como Chico Penteado, Laércio da Fonseca... Em primeiro lugar, meu senhor, Laércio Fonseca, tá? Já que vai citar os outros, cita direitinho, certo? Chico Penteado, sim, tá? Muito obrigado por lembrar de mim, né? Fazendo apologia de greys, reptilianos. Os greys, vocês sabem, né? Os greys clonados, não é? Olha, ninguém está fazendo apologia de greys reptilianos. Eu sou o primeiro a dizer que os reptilianos não gostam do ser humano, entendeu? Porque o ser humano justamente se mostra isso que eu conheço, que eu estou vendo no senhor. Por exemplo, o melhor exemplo do que é um mau ser humano, né? Quer dizer, é aquela coisa do, assim, eu não tenho culpa, a culpa está fora de mim. A poluição não fui eu que fiz, a maldade do mundo me foi imposta pelos reptilianos, porque eu sou um santo. Olha para sua cara, olha o seu olhar, senhor Takeshita. O senhor tem um olhar que transmite uma falsidade e uma maldade, entendeu? E o senhor tem coragem de dizer, de se fazer de bonzinho, né? E se fazer de vítima, né? Eu olho nos seus olhos e eu falo assim, como é que alguém acredita numa pessoa que tem esse olhar? Não é mesmo? Sabe, eu olho para o senhor, eu não queria ser nem para síndico do meu prédio. Entendeu? Tá certo? Já que é para rasgar o verbo, vamos rasgar o verbo? São escravos desses reptilianos que não conseguem atuar nesse planeta por conta do nosso ecossistema, tudo está voltado para nós, não para ele. Isso é bobagem. Os reptilianos, se eles quisessem extinguir a vida na Terra, eles teriam extinto a vida na Terra há milhões de anos, há milhares de anos, entendeu? Não precisaria esperar, ele não precisa de um plano lento, insidioso. Se ele pode modificar o clima, ele já teria modificado. E se a Confederação de Planetas não permite isso, ela já não teria permitido, né? Então não poderia haver uma ação lenta de degradação. A Confederação de Planetas existe ou não existe para o senhor? Ela tem poder de impedir ou não tem poder de impedir? Se ela não tem poder de impedir, como é que ela... Por que os reptilianos não teriam feito isso no tempo da Suméria, por exemplo? Né? Por que os seres humanos desenvolveram, multiplicaram e tal? Por que os reptilianos deixaram isso acontecer? Porque já que você está falando da Terra em defesa. Se a Terra é em defesa, os reptilianos já teriam feito. Sendo mal intencionados, não é mesmo? Né? Por que faria agora? Né? Entendeu? Por que esperar a humanidade desenvolver uma civilização tecnológica aí, mais ou menos? Né? Tudo isso é uma coisa que para mim não tem nexo. Né? Eles não conseguem transitar nessa frequência aqui. Daí que eles usam aqueles greyzinhos, os clonezinhos greys e tal, e que entram em contato com esses pseudo-gurus, esses caras que passaram pro lado de lá. Pseudo-gurus, pessoas que passaram pro lado de lá, né? Quer dizer, maniqueísmo, bem e mal, né? Então, assim, por exemplo, você demoniza as pessoas, você acusa as pessoas, mas quem está agindo sem ética é você. Entendeu? Eu estou de cara limpa, eu estou aqui para enfrentar você no debate. Pode vir. Tá? Eu estou pronto para você. Vamos discutir esses assuntos um na cara do outro. Num hangout por aí, alguma coisa assim. Né? Não fuja da raia, não. Eu estou pronto. Tá certo, seu Takeshita? Tá bom? Pessoal, eu não aguento mais ouvir essa voz dele. Posso desligar? Eu vou desligar aqui, tá? E desejo ao senhor Takeshita um bom fim de semana, tá?
e aguardo a sua resposta, tá? Mas não faz nada pelas costas, não. Faz pela frente. Faz que nem homem. Já que o senhor é macho, né? E eu não sou macho. Então, eu estou agindo que nem macho. Eu chamo o senhor para chincha, eu chamo o senhor para o debate. O senhor não quer atender, fala que eu sou desequilibrado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu tenho opiniões diferentes das suas. Tem gente que pensa que nem eu, tem gente que pensa que nem o senhor. Aí vão ter as pessoas que seguem o que eu acho e as pessoas que seguem o que o senhor acha. Não tem problema. Ninguém é desequilibrado. Só porque quem discorda do senhor é desequilibrado? Porque o senhor é um fascista? Né? Não gostou do comentário, o senhor bloqueia. Né? Entendeu? Então, assim, quem é? O que é ética? Que ser de luz é esse que precisa se esquivar? Né? Você tem luz, me enfrenta. Eu não sou as trevas, me enfrenta. Né? Você não é o bem, eu não sou o mal? Então o bem enfrenta o mal. Cadê a espada? Cadê a espada de São Miguel, de São Gabriel? Né? Por exemplo, dos arcanjos. Vamos lá, me enfrente. Eu não sou maligno, eu não sou dragão, eu não sou a malignitude. Me enfrenta. Estou te esperando. Tá bom?